Então, isso é assunto para Dr. Tibério Oliveira, o nosso nutricionista. Boa tarde. Boa tarde, Franzé. Boa tarde a toda a equipe. Conhecimento é saúde, Franzé. Hoje vou falar um pouco de um alimento também bem polêmico, né? Que a gente falou semana passada do ovo, né? Foi. O leite também é tão polêmico quanto o ovo. E se você olhar o leite hoje, pesquisar nas mídias sociais, por exemplo, no YouTube, você coloca leite, você vai ver opiniões bem distintas sobre o uso desse alimento. É comum, Franzé, você vê lá frases, quando você pesquisa nas redes sociais, o homem é o único animal que bebe leite quando adulto. Outra frase também é: quase toda a população mundial tem intolerância à lactose. E o leite traz muitas alergias. Então, essas informações fazem com que as pessoas, às vezes, tenham opiniões distintas sobre o leite. E para que a gente fale de uma forma mais científica, eu trouxe o que é que a comunidade científica tem de opinião sobre o leite. Eu digo sempre aos pacientes, e tenho dito aqui na rádio, eu sou um mero replicador da ciência constituída por órgãos, por entidades, por pesquisas científicas. É o leite do peito da vaca, ou o leite de lata, o leite integral, o leite materno. A gente gostaria que o amigo Tibério especificasse as propriedades de cada um desses tipos de leite. Ok, Franzé, eu vou falar hoje, generalizando, para o leite mais comum que nós temos acesso, que é o leite de vaca, mas eu vou falar também um pouco sobre o leite materno, aonde é que a lactação materna influencia também nas alergias ao leite de vaca, né? Tudo tem uma explicação. E aí pelos sítios, por exemplo, dos Inhamuns, lá em Tauá, Parambu, em Aiuaba, naquele sertão, muitos ainda tomam o leite de cabra. Isso, o leite de cabra também é bastante utilizado, né? As pessoas acham que o leite de cabra não tem lactose, ele tem também, né? Mas é um leite menos alergênico do que o leite de vaca. Sobre algumas questões, eu quis desmistificar o que é que a ciência traz sobre isso. Primeiro, falamos que o único animal que bebe leite quando adulto é o ser humano. Isso é uma inverdade, Franzé. Se você oferecer leite a qualquer mamífero, gato, cachorro, golfinho, eles vão aceitar o leite que você vai dar. Nós somos o único ser que conseguiu criar vacas e consegue ordenhar e ter acesso àquele leite. E adaptativamente, os estudos mostram que o leite tem influenciado até no crescimento das populações europeias. Esse estudo foi um estudo que saiu, né, na revista Nature, que é a revista mais Nature, né, traduzindo para o português. Ela é uma revista muito conceituada do ponto de vista científico mundial. E ela reflete o ser humano, eu digo em duas partes, porque que nós, seres humanos, dominamos o planeta Terra como espécie. A primeira coisa foi o domínio de fogo, que possibilitou nós cozinharmos os alimentos e facilitou a digestão. Alguns pesquisadores falam que a descoberta do fogo foi como se nós tivéssemos ampliado a capacidade digestiva, ou seja, um segundo estômago. O que o fogo faz? Ele desnatura algumas proteínas que nosso intestino ou nosso estômago não conseguiam quebrar, e essa descoberta teria facilitado a digestão e teria desviado o desenvolvimento do nosso cérebro. Teria ampliado o desenvolvimento cerebral e a capacidade cognitiva ao longo do tempo, que possibilitou o domínio das outras espécies. Outra questão importante é sobre a questão da lactose. O que a ciência tem a dizer? Ainda nessa pesquisa da revista Nature, 50% da população mundial tem um tipo de intolerância à lactose, principalmente populações que se desenvolveram distantes da pecuária, ou seja, quando as populações mundiais começaram a se aglomerar, houve uma migração da caça, né? O ser humano passou do método de sobrevivência da caça para a agricultura, ou seja, conseguiu plantar os próprios a agricultura para subsistir e também domesticar alguns animais. Nessa domesticação, a ordenha do leite e também o corte, né, para alimentação. Essa revista ela traz que a intolerância à lactose é mais incidente também em negros. Na nossa população brasileira, nós temos 25% da população intolerante à lactose. Né? Alguns vídeos comuns na internet apontam que quase toda a população mundial, isso não é verdade. 50% da população mundial tem intolerância e nós no Brasil, segundo dados epidemiológicos recentes, são 25%.
A intolerância à lactose é mais incidente em pessoas de cor negra, menos em população branca. Isso tem uma explicação muito interessante. Na Europa, quando a domesticação se deu, foi por populações brancas. Então, as populações brancas que se desenvolveram através da pecuária conseguiram sofrer uma mutação, ou seja, essa mutação possibilitou esses seres brancos, os seres humanos brancos que viviam perto da pecuária, sintetizar uma nova enzima que era capaz de digerir o leite, que é a lactase. Isso é no estudo da Nature, certo? E a partir disso, houve uma revolução, que a gente chama de revolução do leite. Houve um estopim populacional, de crescimento populacional, desenvolvimento das populações em cima da cultura do leite. Essa cultura ainda é muito forte na Europa. Se você puder ir na Holanda, nós temos lojas que tem só queijo. Eu fui uma visita. Lá a cultura do leite ainda é muito forte. Por quê? Porque eles têm um histórico de passado dessa cultura do leite. E sobre o leite ser muito alergênico, aí eu falo um parecer de uma pós-doutora, que é a maior autoridade, na minha opinião, sobre leite nacional. Essa doutora é a Adriana Elizabeth Antunes. Ela é uma autoridade em leite. Ela aponta a causa da alergenicidade ao leite, ao uso inadequado do leite nos primeiros meses de vida da criança. Eu estava conversando agora com a Mônica, em off. Muitas pessoas desenvolvem essa alergia ao leite porque essa alimentação, que a gente chama alimentação complementar na infância, ou seja, a alimentação que vai complementar o aleitamento materno, que as pessoas hoje sabem que o aleitamento materno a gente orienta até o 6º mês, dá só o leite exclusivo, sem chá, sem água, e a partir do 6º mês iniciar uma alimentação que complemente essa lactação. E como as populações, às vezes, as pessoas querem iniciar logo porque trabalham ou porque acham que o leite é fraco. Existem diversos motivos para interromper essa lactação materna e há uma introdução muito prévia do leite materno, do leite de vaca. E esse leite, como a criança não está adaptada àquela proteína diferente, ela começa a desenvolver alergias já na infância. Por isso que ele se torna um alimento bastante alergênico, mano. Minha dúvida é justamente voltada para isso, doutor Tibério. Eu parei de amamentar quando minha filha tinha 2 meses, e aí começa a surgir a grande dúvida. Algumas pessoas são a favor do NAN, outras defendem o ninho por dizer que não vai fazer tão mal, e é a mesma coisa e faz o mesmo efeito. Eu queria que o senhor esclarecesse essa dúvida a respeito do NAN, a respeito dos leites industrializados que se aproximam mais do leite materno. Ótimo. Mônica, é o seguinte, primeira coisa, se eu pudesse dar um único conselho em alimentação e nutrição como nutricionista, era que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Nós vimos aí num tema que voltou às manchetes, que é a mortalidade infantil. A mortalidade infantil foi muito reduzida graças às ações de saúde coletiva, ações de saúde básica, de programas do governo para aumentar o tempo de lactação das mães. Então, a primeira escolha é sempre o leite materno. Quando a mãe é impossibilitada de amamentar, a gente pode iniciar com leite. O leite de vaca pode ser também diluído para as concentrações diminuírem, para aquelas populações. Nem todo mundo tem condições de comprar leites industrializados. Existem fórmulas que se adaptam melhor, dependendo da criança. Então, cada caso é uma individualidade. Nós temos diversas formas de leite hoje no mercado. O leite não é de uma grande empresa, já tem outra grande empresa também concorrendo por esse mercado, que também tem leites similares, então eles ficam competindo na fórmula, mas lembrando sempre, o leite materno é o mais adequado, certo? Outra coisa bem comum que acontece a partir do 6º mês, a mãe inicia uma substituição do leite materno, começa a dar fórmulas, mingaus. Isso não é uma alimentação que a gente chama de adequada. Para quem tem vontade de descobrir, você que é mãe, que está em casa nos escutando, se você está nessa dúvida e não tem acesso a um nutricionista, a uma enfermeira que possa te orientar nessa alimentação complementar e nesse aleitamento materno, você pode olhar, existe uma cartilha do Ministério da Saúde, que é a alimentação do 0 aos 2 anos, ou dos 6 meses aos 2 anos. Alimentação complementar. Essa cartilha está aos 10 passos da alimentação saudável para crianças de 6 meses a 2 anos. Ainda sobre, voltando aqui para o leite, ainda sobre a doutora, ela viu a polêmica nas redes sociais e nos meios científicos sobre as opiniões sobre o leite e resolveu fazer uma pesquisa ampla na literatura. Essa doutora, ela é tão ciente dessa tarefa, era muito pesada, que convocou uma série de diversos profissionais, químicos, biólogos, veterinários, médicos, enfermeiros, ela é nutricionista, e
resolveu ver quais as opiniões que essas pessoas tinham nas diversas áreas do conhecimento sobre o leite. E juntos elaboraram um parecer bastante vasto, e isso virou um livro que é Leite, Mitos e Fatos, que tem 500 páginas falando só sobre o leite. E eles escolheram o que a opinião científica tem a trazer sobre isso, é a opinião científica. Existe uma grande diferença na conduta profissional, eu achar uma coisa e o que a ciência diz. Se eu quiser criar um novo conhecimento, eu devo sair do âmbito do consultório e ir para a pesquisa, certo? Eu não devo ter opiniões em cima disso. Doutor Tibério, eu queria tirar algumas dúvidas. É mito ou é verdade que faz mal tomar o leite, comer manga? E a questão da tolerância à lactose, que sintomas a pessoa pode identificar? E se existe algum exame para saber como lidar? Ótimo. Bom, primeira parte, né, essa questão do leite com a manga, hoje isso é um mito alimentar. Hoje você for nos supermercados, tem iogurte de manga, né, tem sorvete de manga. Isso foi um mito criado e é estudado na antropologia da alimentação humana. As populações, o leite sempre foi um alimento nobre das populações e foi muito valorizado. E o que é que acontecia aqui? Ouro branco, né? Isso. O que é que acontecia particularmente no Brasil? Porque o leite deriva de uma série, deriva vários produtos nobres, né, como o queijo. O que é que aconteceu aqui, particularmente no Brasil? O leite, os escravos, para não beberem o leite, foi criado esse mito que se você misturasse o leite com a manga, poderia levar a óbito. E há casos que apontam na literatura que vários escravos foram envenenados para que isso fosse tido como verdade, né? Então, para que os escravos não bebessem o leite, né, os homens brancos fizeram isso. Lembrando que a 50% da população negra também tem intolerância à lactose. Por quê? Sim. Porque viveram distantes de áreas da pecuária, de áreas de ordenha de leite, certo? E o que leite tem a dizer? Alguns casos que você vê, se você vê alguns vídeos na internet, dizem que a cura para a rinite é tirar o leite da alimentação. Eu fiz uma leitura bastante completa de um documento da Sociedade Brasileira de Doenças Infecto-Respiratórias. Lá tem um consenso sobre a rinite. Não há nenhum relato nesse consenso que mostre o leite como causa de rinite alérgica. Então, se uma sociedade... E é um documento bastante complexo, né, uma leitura bastante vasta, e a comunidade científica não associa rinite com leite. Sobre a intolerância à lactose, meu amigo, quais os sintomas da intolerância à lactose? Você fica com a flatulência, o estômago muitas vezes distende, você tem diarreias, muitas vezes, quando consome alimentos que contêm a lactose, consome leite e derivados, e também pode ocasionar a longo prazo perda de peso, alterações do cabelo, da pele, ok? Isso é muito fácil de descobrir. E também existem exames clínicos para diagnosticar mais precisamente esse tipo de intolerância. E sobre o que a comunidade científica tem a dizer sobre o leite, quais os benefícios? Primeiro, o leite é um alimento rico em vitaminas A, que é uma vitamina que está relacionada ao processo de divisão e qualquer diferenciação celular. Ele é fonte também, como é um alimento de origem animal, da vitamina B12. Lembrando, a vitamina B12 só está presente em alimentos de origem animal. Ela está relacionada a todo o processo também de renovação sanguínea, de melhora das funções sanguíneas. O leite é fonte de vitamina D. Os estudos apontam que a população mundial sofre hoje praticamente em uma epidemia de deficiência da vitamina D. Sim. O cálcio, todo mundo sabe que o leite é rico em cálcio, e um cálcio de excelente absorção, na maioria dos estudos científicos. Algumas pessoas dizem que, se você procurar vídeos na internet, que o cálcio não é bem absorvido, o cálcio do leite. O leite também é rico em selênio, potássio, zinco e proteínas de alto valor biológico, ou seja, as proteínas que contêm todos os aminoácidos essenciais. Para quem não sabe, o nosso ouvinte, você vai nas prateleiras do supermercado, aquele suplemento famoso, Whey Protein, ele é derivado do leite, né? Ele é feito a partir do leite. Outras coisas que também é interessante falar, o cálcio está relacionado ao crescimento, prevenção de doenças osteogênicas, né? A osteoporose, ok? O leite também está relacionado ao humor, porque ele é rico em vitamina D e no aminoácido triptofano, que é precursor da serotonina, que a gente viu que é o hormônio do bem-estar.
Ele controla também, estudos estão apontando que ele é excelente no controle da glicemia e previne, pode até auxiliar no tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Está relacionado à melhoria da qualidade da pele, já pela quantidade da vitamina A. Combate o envelhecimento precoce. E um estudo sueco, olha só que interessante. Um estudo sueco, realizado com 45 mil homens, observou que pessoas que consumiam leite com frequência tinham 35% menos câncer, certo? Então o leite pode ser auxiliar também no tratamento de câncer. Assim como o ovo que a gente falou semana passada, nós temos uma cultura alimentar aqui na nossa região e algumas regiões de Pernambuco, o Inhamuns, como o Franzé falou, grandes bacias leiteiras. Nós temos uma alimentação desenvolvida em cima de produtos lácteos. Mas eu tenho intolerância à lactose. Hoje a indústria já possibilita diversos produtos, iogurte, queijo sem lactose, né? Leites, creme de leite, leite condensado. É uma diversidade de produtos para continuar esse mercado. Então, assim, eu trouxe hoje, Franzé, a opinião da ciência, né? O que a maioria dos órgãos científicos e artigos científicos tem sobre a opinião sobre o leite. Essa não é a minha opinião. Eu sou um mero replicador em consultório e aqui na rádio do que a ciência tem a dizer de uma forma vasta. Doutor Tibério, a gente agradece mais uma participação sua aqui no Jornal da Tarde e já pode adiantar alguma coisa para a semana que vem, quinta-feira? Ótimo. Por exemplo, vou tentar, de antemão, trazer um alimento menos polêmico, né? Falar do ovo, do leite. Para encerrar minha participação, eu estava acompanhando há pouco o debate muito interessante, o parecer do Papa Francisco, né? Sim. Nesse mundo hoje que a gente vive, Franzé, falar sobre intolerância, sobre opiniões diversas, muitas vezes ditatoriais. Eu tenho um primo que ele sempre me acompanha nos vídeos, e assim, a gente às vezes escuta algumas coisas que a gente sempre lembra, né? Ele me fala uma coisa que ele ouviu de outra pessoa, mas é muito válido. Quando a gente estiver num dilema moral, num dilema ético, do que se fazer, né? Ele disse o seguinte, eu achei super interessante. Imagine só o que é que Jesus Cristo iria fazer na minha situação. Certo? Se Jesus Cristo hoje era a favor da pena de morte, né? Se Jesus Cristo era a favor de fazermos temos certas opiniões que poderiam oprimir o nosso irmão. Então a gente sempre que for indagado com relação a uma questão ética, moral, bastante assim, a gente diz, eu vou pensar como Jesus pensou, né? Jesus é uma referência ética, moral, né? Acima de tudo, uma divindade. Mas ele pode nortear muitas pessoas em relação a isso. Porque tem muita gente que se diz cristão e ao mesmo tempo age como não cristão. Jesus é sempre atual. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, doutor Tibério, muito obrigado. Agora, na região do Cariri,